Boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Já tem bastante gente entrando. Que bom, que alegria. Oi Liliane, oi Bruno, oi Dulce. Oi pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Mais um dia de reunião de oração. Oi Vanessa, tudo bem? Oi Latuf. Oi Débora. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Então hoje nós vamos iniciar mais uma célula. Hoje estou eu e o Espírito Santo e vocês. O Alexandre não está muito bem, então nós vamos fazer essa reunião de oração para a honra e glória do nome do Senhor, que nós não podemos deixar a obra de Deus parar, né? Enquanto um não está bem, o outro carrega, né? Na verdade, a gente hoje pensou até em desmarcar a nossa célula, e aí eu estava lendo e li uma frase muito bonita que eu quero compartilhar com vocês nesse início de reunião, que fala assim: coragem não é ter forças para continuar, é continuar quando não se tem forças, né? Quem falou isso foi Theodore Roosevelt. Então, nós devemos continuar mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos sem forças, porque o Senhor é a nossa força, né? Então, eu estou muito feliz que eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com vocês também. Amém? Então, antes de nós darmos início à nossa reunião de oração, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que eu gosto bastante de falar, que é sobre a sabedoria. Hoje nós vamos aprender bastante sobre a sabedoria. E antes de iniciarmos a nossa reunião de oração, eu gostaria que vocês, se puderem, curvassem a sua cabeça, fechassem os seus olhos e vamos orar, né, em reverência ao Senhor Jesus, porque na sua palavra fala que quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria, né? E nós estamos aqui, né, em muitos, na verdade, estamos em vários orando e buscando a Deus. Então eu vou orar para iniciar nossa reunião de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem falado conosco nesse momento de quarentena, nesse momento em que esse vírus assola muitas pessoas, meu Deus. Muito obrigado por essa reunião de oração. Fala comigo, fala com todos esses queridos que estão aí do outro lado da tela, que o Senhor possa alcançar a vida de todos eles e que o Teu Espírito Santo faça a obra, Deus, porque aqui é uma pessoa, uma serva sua, sendo um instrumento nas Tuas mãos. Na Tua palavra fala, Deus, que não tem como o Senhor usar uma árvore, um jumento, mas tem como o Senhor usar vidas, o Senhor usar pessoas. Então eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para falar com todos esses queridos e que a sua palavra, Deus, produza fruto. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tô vendo que tem mais gente entrando. A minha irmã entrou, minha mãe entrou. Boa noite, saudade de vocês. Oi, Cíntia. Deus abençoe. Eu tô muito feliz que eu venci, né? O receio, não vou dizer medo, mas o receio de falar em público, e estou aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que vocês, quem puder, pegasse um papel e uma caneta, porque hoje eu vou falar sobre a sabedoria e eu vou
pedir para que vocês anotem alguns versículos para que depois vocês possam estudar durante a semana, tá? Então eu vou ler novamente porque eu vi que várias pessoas entraram e eu estava dizendo do desafio de fazer essa live sozinha hoje e do meu receio. E aí Deus veio e falou comigo sobre a coragem, né? E aí ele usou um escritor que chama Theodore Roosevelt. E ele falou assim: coragem não é ter forças para continuar, é continuar quando não se tem forças. Então, se você que está aí desse lado está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, está sem forças para continuar, saiba que o Senhor é a sua força. Nós não devemos colocar a nossa esperança e a nossa fé em homens, mas sim no Senhor, né? Amém. Eu vi que a Manu entrou também. Boa noite, Manu, minha filha amada. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar sobre a sabedoria, que é o assunto que eu mais amo na Bíblia. A Bíblia fala sobre muitas coisas, aliás, sobre todas as coisas. Sobre cura, sobre libertação, sobre amor, sobre fé, sobre compaixão, perseverança, e fala sobre sabedoria, né? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão, para quem não sabe, Deus perguntou para ele o que ele queria, né? E ele poderia pedir muitas coisas, né? E ele pediu sabedoria. Quando eu comecei a estudar sobre sabedoria, foi através desse livro aqui, ó, que eu recomendo para todos vocês. Esse livro chama A Lei do Reconhecimento. Quem escreveu ele foi um escritor americano que chama Mike Murdock. E esse livro eu tenho tido muita dificuldade para encontrar ele aqui no Brasil, né? Ele já foi muito vendido, eu já dei ele de presente para muita gente, mas agora eu consegui encontrá-lo no e-book. Então, se vocês quiserem baixar e ler, é um excelente livro. Ele abre a nossa mente sobre muitos assuntos da nossa vida, é muito bom. E para iniciar, eu quero ler um versículo que está em Provérbios 4:7. Em Provérbios 4:7 fala assim, se vocês quiserem anotar, pode anotar os versículos e depois vocês, amanhã ou durante a semana, vocês podem ler na Bíblia de vocês. Mas eu vou ler para vocês. Provérbios 4:7 fala assim: a sabedoria é a coisa principal. Eu vou ler de novo. A sabedoria é a coisa principal. Isso está na Bíblia. A sabedoria é a coisa principal. Para quem não sabe, sabedoria é diferente de conhecimento, né? Conhecimento é a capacidade de você absorver os conteúdos. Isso é conhecimento. Conhecimento é a capacidade de absorver conteúdos, né? E a sabedoria? A sabedoria é quando você consegue pôr em prática, é quando você consegue usar o conteúdo absorvido. Então, não adianta nada se a gente ler um livro, a Bíblia, se nós não colocarmos em prática. Por isso que conhecimento é diferente de sabedoria. E a palavra de Deus fala que a sabedoria é a coisa principal. Então, se a sabedoria é a coisa principal, vamos adquirir a sabedoria. Hoje eu vou falar sobre as 7 colunas da sabedoria. As 7 colunas da sabedoria. Em Provérbios 9:1 fala assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, né? Então, todos nós estamos construindo uma casa chamada vida, né? E para a gente construir bem essa casa, Salomão vai falar de 7 colunas, 7 coisas
que nós precisamos fazer para que essa casa seja bem edificada, né? Então, você só pode saber qual é a qualidade da sua casa ou da sua vida no momento da adversidade, né? Porque quando nós passamos por adversidade, quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma dificuldade, é que nós sabemos se a nossa casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia, né? Na palavra de Deus, né, fala sobre isso em Mateus 7:25, se vocês quiserem anotar também, em Mateus 7:25 fala assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então hoje nós vamos aprender como edificar a nossa casa, que é a nossa vida, sobre a rocha. Nós vamos aprender juntos. Eu gostei muito de estudar sobre isso. E nós vamos aprender hoje sobre as 7 colunas da sabedoria. Qual que é a primeira coluna da sabedoria? Quem quiser anotar aí, pode anotar. A primeira coluna da sabedoria chama o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Em Provérbios 1:7, vocês podem anotar também. Em Provérbios 1:7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha, percebam que em vários versículos da palavra de Deus, nós somos alertados. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus, ter medo do dia do arrebatamento, de quando Deus vai voltar para nos buscar. Não. O temor do Senhor é nós termos respeito a Deus, nós termos reverência a Deus. É nós não trocarmos Deus por qualquer coisa. Porque muitas vezes nós trocamos Deus por um filme, nós trocamos Deus por um jogo de futebol, nós trocamos Deus por qualquer coisa. Acontece alguma coisa, quem fica de lado sempre é Deus. Vocês podem observar, a gente acorda todos os dias, agora nessa época de pandemia está um pouco diferente, mas normalmente a gente acorda para trabalhar, nós temos que trabalhar, os mais jovens acordam para estudar, para adquirir conhecimento, os mais, né, os que já passaram da fase do estudo para conseguir seu dinheiro, para sustentar a sua família. Mas quando chega o dia de ir na igreja, nós trocamos Deus, falamos que amamos a Deus, mas nós trocamos Deus por qualquer coisa, né? E por qualquer motivo nós deixamos de ir à casa do Senhor, de temer a Deus, de respeitar a Deus, né? Porque respeitar a Deus é buscar os seus ensinamentos e colocar em prática, né? Porque também não adianta a gente ir à casa de Deus, a gente ler a palavra de Deus, a gente adquirir, né, o conhecimento e não colocá-los em prática, né? Isso é o temor de Deus. Então a primeira coluna da sabedoria é o temor de Deus. A segunda, eu anotei aqui quando eu estava estudando uma coisa bastante importante para passar para vocês. Muitas vezes a igreja isso eu já falei. Eu anotei que era importante, só que eu já falei para vocês. Então vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto é a misericórdia. A misericórdia de Deus é a segunda coluna da sabedoria para construir a nossa casa, para edificar a nossa casa, que é a nossa vida. Vou falar isso até o final da palavra de hoje. Precisamos de 7
coisas para fazer para edificar a nossa casa. A primeira é o temor ao Senhor. A segunda é a misericórdia. A misericórdia fala assim, em Lamentações 3, de 22 a 23, quem quiser anotar, Lamentações 3, de 22 a 23, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, na palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas a cada manhã. Porque nós, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Porque nós somos maus, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós trocamos Deus por qualquer coisa. Muitas vezes nós negamos a Deus, né? Mas graças a Deus existe a misericórdia. E na palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? E uma igreja que não tem misericórdia, que não tem compaixão com aqueles membros que sofrem, ela deve fechar, né? Porque se Deus é misericórdia, nós devemos ser imagem e semelhança de Deus, então nós também devemos agir com misericórdia em favor do próximo, né? Então essa é a segunda coluna da sabedoria. Inclusive em Mateus 5:7 fala um versículo bem conhecido que fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? É a lei da semeadura e da colheita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então esse é o segundo ponto da vida com sabedoria. Agora vamos ao terceiro. O terceiro é a confiança. Confiança em quem? Confiança no nosso cônjuge? Confiança nos nossos pais? Nos nossos filhos? Nos nossos amigos? Não. Confiança em Deus. Porque Deus, muito mais do que fiel, ele é confiável. Uma vez eu ouvi essa frase e eu gostei muito. Fala assim, que Deus é confiável, né? Na palavra de Deus fala assim, ó, em Hebreus 10:35. Eu espero que vocês estejam anotando, porque cada um desses pilares eu estou falando um versículo, né? Que fecha, que sela a palavra. Então, em Hebreus 10:35 fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. E tem um outro versículo em Isaías 57:13 que fala assim: quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas o que confia em mim, isso é Deus falando, mas o que confia em mim, herdará a terra e possuirá o seu santo monte. Então, nós devemos confiar em Deus. Deus não se importa com o nosso passado, Deus não se importa com os nossos pecados, né? Ele quer que a gente confie nele. Na palavra de Deus fala que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então, que nós possamos confiar nessa palavra, né? A maior alegria de Deus, que eu li também nesse livro que eu indiquei para vocês, A Lei do Reconhecimento, a maior alegria de Deus é ser confiado. Quando nós confiamos em Deus, nós deixamos Deus muito feliz. Amém? E da mesma forma, quando nós não confiamos, nós desagradamos a Deus, né? Então, que nós possamos confiar em Deus. Esse é o terceiro pilar. Quero aproveitar para dar boa noite pro pessoal que entrou aí, o meu irmão, a Diva,
e todos os demais, muito obrigado por estarem conosco mais uma quarta-feira para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A Jaque entrou agora também. Um beijo, Jaque. Saudade de você. Então vamos lá. Tem um outro versículo também que fala sobre a confiança, né? Nós estamos no terceiro pilar da construção da nossa vida, né? Da sabedoria, que fala assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Esse versículo é lindo, né? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E é em Deus que a gente tem que confiar. Quando a gente está passando por uma dificuldade, uma doença grave ou uma pandemia como essa, o que nós fazemos? Nós clamamos a Deus. Mas Deus não quer só ser clamado, Deus não quer só ser chamado e acionado nesses momentos. Deus quer ter uma intimidade conosco. Deus quer ser nosso Pai de verdade. Ele quer que nós possamos incluí-lo em todos os momentos da nossa vida. Antes de tomarmos uma decisão, quando nós acordamos, quando nós vamos fazer alguma refeição, quando nós vamos dormir. Nós devemos sempre estar confiar em Deus. Oi, Paulinho. Paulinho tá ali. Paulinho muito querido. Trabalhou o dia todo hoje, né, Paulinho? Ele falou que se ele conseguisse, ele ia assistir a live. Então, estamos juntos. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o quarto pilar da sabedoria, que é o dinheiro. A administração do dinheiro. Esse pilar, ele daria uma pregação inteira. Só esse pilar daria uma pregação inteira. Então, para quem está entrando agora, eu vi que o Milton entrou, meu primo. Oi, Milton, tudo bem? Nós estamos falando sobre as 7 colunas da sabedoria. E nós já falamos que a primeira coluna da sabedoria é o temor do Senhor. A segunda coluna da sabedoria é a misericórdia do Senhor. A terceira é a confiança. E agora nós estamos falando da quarta, que é o dinheiro, né? Nós devemos ter também sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, né? Faz muito pouco tempo que eu aprendi a lidar com o dinheiro, né? O dinheiro, se ele não é bem administrado, tanto faz você ganhar muito ou você ganhar pouco. Você nunca vai ter uma segurança financeira, você nunca vai ter uma independência financeira, né? Então, a administração do dinheiro também é uma sabedoria. Ó, em Provérbios 3:9, se vocês quiserem anotar, em Provérbios 3:9 fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Em outra palavra fala assim, em Provérbios 3:10 fala assim, primeiro em 3:9 o que eu li, né? Agora eu vou ler em Provérbios 3:10, fala assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Então, uma pessoa próspera, ela tem que obedecer a palavra de Deus no que diz respeito, né, aos seus dízimos e as ofertas. Isso um dia Deus vai tocar no seu coração. No meu coração foi a primeira coisa que Deus tocou. E desde então eu tenho sido bastante próspera. E depois saber administrar dinheiro. Gastar só o quanto ganha, ou melhor, gastar menos do que ganha. Fazer uma relação das suas despesas fixas. E deixar um pouco do seu dinheiro para você investir. Não para você poupar, para você investir. Para que quando acontecer alguma coisa ruim, como está acontecendo agora, você tenha uma reserva, ou até mesmo para realizar os seus sonhos. Para você fazer uma viagem, para você comprar um carro. Então nós, brasileiros, nós não aprendemos a administrar o nosso dinheiro. Não nos ensinaram na escola a administração do dinheiro. Mas nós podemos adquirir
sabedoria e conhecimento na administração do nosso dinheiro. Um dia eu posso falar só sobre isso, porque Deus tem me dado conhecimento, Deus tem me dado sabedoria para investir dinheiro nesta fase da minha vida. Desde novembro do ano passado eu tenho feito isso. Eu tenho gastado menos, eu tenho separado em primeiro lugar a parte de Deus e depois as despesas fixas, e também tenho separado um dinheiro para investir. Então que nós possamos pedir para Deus sabedoria até mesmo para administrar a nossa vida financeira. Então a quarta coluna é a administração do dinheiro, né? A quinta coluna é a felicidade. A quinta coluna é a felicidade. E a felicidade, ela não está nas coisas, né? A felicidade não está nas coisas e a felicidade não está nas pessoas, não é verdade? A felicidade tem nome. A felicidade chama Jesus Cristo. E na palavra de Deus, de novo, na palavra de Deus, em Provérbios 3,13, fala assim: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu vou ler de novo. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, a felicidade, ela está em adquirir conhecimento, em adquirir sabedoria, em todas as áreas da nossa vida, né? Na vida espiritual, como que nós adquirimos conhecimento? Lendo a palavra de Deus, né? Na vida espiritual, nós adquirimos conhecimento lendo a palavra de Deus. Na vida financeira, nós adquirimos conhecimento como? Fazendo cursos, né? Ouvindo vários vídeos. Hoje em dia tem muitos vídeos bons sobre a vida financeira, né? Como que nós adquirimos sabedoria para lidar com os nossos filhos, para lidar na nossa vida conjugal, tanto na palavra de Deus, como também em bons livros, né? Nós temos que ter a prática de ler, né? Quantos livros nós já lemos esse ano? E não é por falta de tempo, porque graças a Deus tem um vírus ruim, mas nós temos tido tempo para fazer outras coisas. E como que nós estamos aproveitando esse tempo? Nós estamos adquirindo conhecimento e sabedoria? Ou nós estamos muitas vezes, como eu ouvi hoje, uma pessoa que me ligou para tirar uma dúvida sobre um inventário, e a pessoa me falou: eu não aguento mais, porque eu fico do sofá na cama, da cama para o sofá. É desse jeito que a gente tem aproveitado o nosso tempo? É desse jeito que nós temos adquirido conhecimento, nós temos adquirido a sabedoria? Então nós temos que buscar. O Paulinho, ele escreveu ali, né? Suas palavras hoje é como se Deus estivesse falando comigo de verdade. Que Deus abençoe muito a sua vida e da sua família. Amém. Amém, Paulinho. A sua também, viu? A sua também. Você é muito querido por nós. Paulinho eu conheci no salão de beleza. Fui fazer uma escova no meu cabelo e conheci o Paulinho. Ele é irmão da Luana Bade, que tem um salão aqui em Assis. E nós conversamos e eu convidei ele para vir na célula. Para quem não sabe, todas as quartas-feiras nós temos uma reunião de oração aqui em casa. E ele veio, e desde a primeira reunião Deus tem falado com ele. E ele tem um coração muito pronto, muito aberto para a palavra de Deus. Quero aproveitar também e falar oi para minha cunhada Inês. Oi, Inês, meu amor, querida. Que bom que você está aqui com a gente. A Inês também entrou. Quem entrou? A Babi. A Babi também entrou. E o Milton está perguntando ali do Alexandre. Eu já expliquei no começo da live que ele não está muito bem hoje, mas a obra não pode parar, né, Milton? Então eu estou aqui para honra e glória do Senhor para falar com vocês. Então vamos lá. Nós paramos na felicidade, né? Então feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então que nós possamos
a partir desta palavra, buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Primeiro na Bíblia, que é o maior manual de vida que nós temos. Aqui nós temos conhecimento para tudo. E pasmem, até para a vida financeira. Tem um versículo aqui na Bíblia, esses dias eu estava ouvindo uma palestra de um pregador e era sobre sabedoria mesmo. E na Bíblia fala assim, não coloque todos os ovos numa cesta só, diversifique. E esse pregador que estava falando tinha um educador financeiro na palestra dele. E no final da palestra dele, ele foi até esse pastor e falou para ele: pastor, eu preciso que o senhor me fale o versículo que fala sobre finanças, porque eu quero incluir nas minhas palestras. Então, queridos, vamos, com o perdão da palavra, vamos criar vergonha e vamos começar a ler a palavra de Deus, porque aqui tem tudo que nós precisamos. Sobre tudo, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre sabedoria, sobre finanças, sobre tudo. Todas as coisas estão aqui. Amém? Então vamos lá. A sexta coluna. A sexta coluna é a crença no Senhor. Crer em Deus, né? E em Provérbios 3:26 fala assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então você que está aí do lado, que está se sentindo preso, que está se sentindo amarrado, que está se sentindo inseguro, creia em Deus e guarda esse versículo, olha, escreve. Eu tenho uma canetinha preta aqui em casa que às vezes eu escrevo os versículos no espelho dos banheiros. Escreve. Lá em Provérbios 3:26 fala assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. O que o inimigo quer fazer conosco, principalmente nesse tempo em que nós estamos tendo que ficar em casa ou sair pouco, né, apenas nos lugares que estão abertos aí para emergência, né, farmácias, supermercados, igrejas. O inimigo, ele quer nos acorrentar. E muitas vezes ele quer nos acorrentar aonde? Em nós mesmos. Porque hoje essa palavra é a construção da nossa casa, né? 7 itens para construir a nossa casa. E a nossa casa é a nossa vida. Ontem eu estava assistindo uma live da Patrícia Abravanel e uma pastora. E essa pastora, ela falava para que nós possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes as pessoas nos magoam. As pessoas proferem palavras de maldição contra nós. As pessoas, elas nos rebaixam. Muitas vezes as pessoas usadas pelo inimigo quer tirar a nossa alegria, quer tirar a nossa força de viver. Mas nós temos sempre que saber a nossa identidade. E a nossa identidade não é quem nós somos para as pessoas. A nossa identidade é quem nós somos para Deus. É quem nós somos em Deus. E a palavra de Deus fala assim, que nós somos mais do que vencedores. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Ser mais do que vencedor? A palavra de Deus fala que Ele nos colocará por cabeça e não por cauda. A palavra de Deus fala que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ama. E Ele pagou um preço alto pela nossa vida, pela minha vida e pela vida de cada um de vocês. Então que nada, meus queridos amigos, irmãos, familiares, que nada, nem ninguém possa tirar de dentro de nós a identidade que Jesus Cristo nos deu. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando alguém te disser, você não é nada, você não presta,
você é lerdo, você não vai conseguir. Ainda que você não tenha alguma pessoa sábia do seu lado para dizer você vai conseguir, você presta, você é inteligente, você é sábio. Lembre que o Criador, o seu Pai, ele acha isso de você, ele pensa isso de você, ele tem certeza a seu respeito, que você é vencedora, que você é vencedor, que você é amado sim, que você é amada sim. Sabe? Esses dias eu assisti um filme que chama Mãos Talentosas. É um outro material de conhecimento que eu quero passar para vocês. Chama Mãos Talentosas. Para quem já assistiu, é um filme de uma família negra, pobre, e o menininho era burro. E ele tirava só notas ruins. E resumindo, ele tinha uma mãe cristã dentro da casa. E todas as vezes que ele falava para a mãe dele que ele era burro, que ele era feio, que ele não poderia, a mãe dele falava: não, filho, você é lindo, você é inteligente, você é sábio e você vai conseguir. Todas as vezes a mãe dele falava isso para ele. E sabe o que aconteceu? É baseado em fatos reais isso. Até me emociona. Ele se tornou o maior neurocirurgião pediatra do mundo. É um filme baseado em fatos reais. Então, se você não tem alguém aí do seu lado para te falar, você pode, você vai conseguir, saiba que Deus está falando isso para você nessa noite. Você pode, você vai conseguir, você é vencedor, você é linda, você é lindo, você pode. Em mim você pode todas as coisas. Amém? Então nós vamos para a última coluna, que é a 7ª coluna. A 7ª coluna é a graça de Deus. A 7ª coluna é a graça de Deus. E em Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Porque se fosse pelos nossos méritos, nós não seríamos salvos. Todos nós sabemos que nós somos falhos. Nós somos, a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Muitas vezes a gente se ira e na maior parte das vezes a gente peca, né? A gente não consegue manter uma firmeza com Deus e nós precisamos clamar todos os dias para conseguirmos isso, porque é só pela graça que nós somos salvos, né? Em Romanos 5:21 fala assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, irmãs, amigos, amigas, familiares que estão hoje aqui comigo, participando desse momento de oração que nós estamos juntos aprendendo, né? Para que a sua casa seja construída sobre a rocha, nós precisamos desses pilares. Nós precisamos do pilar, vamos lembrar comigo, do temor do Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da confiança de Deus. Nós precisamos administrar bem o nosso dinheiro. E nós precisamos da felicidade, que a gente só encontra em Deus. Nós precisamos da felicidade. Nós precisamos de crer em Deus. E nós precisamos da graça de Deus. Então esses são os 7 pilares para que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha.
Porque dessa maneira, queridos, o vento vai vir. Eu não vou nem dizer que ele pode vir. Dessa maneira, a tempestade vai vir. A tempestade virá, os problemas virão. Mas se a nossa vida estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, com certeza nós vamos passar e nós vamos enfrentar e nós seremos vitoriosos e vencedores. Amém? Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, né? Eu vi que a Simone Botter entrou agora também. Boa noite, Si. Deus abençoe. Obrigado por você ter entrado, mesmo depois que a Nenê dormiu. Eu vi que a Sueli também entrou, a Camila. Muito obrigado pela presença de todos, né? A tia Lúcia já tinha entrado. Eu acho que eu fui falando boa noite devagar para todos que entraram, né? Hoje nós falamos sobre a sabedoria. O principal versículo foi Provérbios 4:7, que fala que a sabedoria é a coisa principal. Que nós possamos então adquirir a sabedoria. Amém? Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado da palavra, porque eu enfrentei o medo, o temor, e eu vim aqui para ser usada por Deus para falar com vocês. E eu vou orar agora para encerrar, né, essa oração, e também quero pedir para que vocês possam orar por mim, pela minha família, porque todos que fazem a obra de Deus sabem que a luta é muito grande, né? O inimigo não quer que nós venhamos aqui para falar de Deus, né? Eu tenho certeza que muitas lives que são feitas quando fala de muitas coisas, elas são muito aceitas, né? Mas quando nós estamos falando de Deus, existem muitos obstáculos, existem muitas coisas no mundo, no reino espiritual, né, nos impedindo. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que nós possamos mudar as nossas vidas e cada vez mais nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então eu vou orar agora, e se vocês puderem, né, eu esqueci de falar isso no início da live, tem uma setinha ali embaixo, né, tipo um aviãozinho. Se vocês puderem, compartilhe essa live com as pessoas que vocês conheçam, com as pessoas que estejam precisando de uma palavra. A minha cunhada está pedindo para eu repetir os 7 pilares da sabedoria. Vou repetir. Os 7 pilares da sabedoria são: o primeiro, o temor do Senhor. O temor do Senhor. O segundo, a misericórdia. A misericórdia. O terceiro pilar, a confiança em Deus. A confiança em Deus. Quarto, a administração do dinheiro. Quinto, a felicidade. Sexto, a crença no Senhor. E sétimo, a graça de Deus. A graça de Deus. O livro que eu indiquei no começo da live foi A Lei do Reconhecimento. Depois, quem quiser mais informação, pode me chamar no WhatsApp ou também pelo Instagram, que eu falo. E o livro e o filme que eu falei chama Mãos Talentosas, e ele está disponível no Netflix. Amém? Então vamos encerrar, porque quando dá 1 hora de live, o Instagram derruba a live, e eu tô perdida aqui no tempo, não sei quanto tempo eu falei. Amém? Se tiverem alguma dúvida, depois a gente pode conversar, tá? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, vamos orar. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Perdão, Deus, por às vezes nós termos te negado,
Perdão, Deus, pelas nossas omissões, porque muitas vezes deixamos de fazer algo que agrada o teu coração e fazemos coisas que desagradam a ti, meu Deus. Nos perdoa por isso. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Um momento tão precioso, Deus, que falou não só com as pessoas que estão do outro lado da tela, mas principalmente ao meu coração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque temos tanto para agradecer, Deus, e tão pouco para pedir. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos com saúde, estamos bem, porque todos os nossos órgãos estão funcionando, porque nós enxergamos, ouvimos, o nosso intestino funciona, o nosso rim. Muito obrigado, Deus, por tudo, porque temos família, porque temos filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado muita coisa nessa pandemia. Inclusive, Deus, uma das minhas superações é estar aqui, Deus, na frente de uma tela, falando para algumas pessoas, coisa que eu nunca imaginei fazer, meu Deus. Mas pelo Senhor eu faço, meu Deus. Eu faço todas as coisas. Eis-me aqui, que o Senhor possa me enviar mesmo. Abençoa, Senhor, a vida de todas as pessoas da minha célula, Deus. Todas as pessoas que fazem parte da minha célula e que eles estão aí do outro lado orando junto comigo, Deus, firmes. Pessoas, Deus, que eu amo tanto e que estou sentindo muita falta de cada um deles. Abençoa também, Senhor, todas as pessoas que essa live alcançou, todos os meus familiares, todos os meus amigos, todos os meus primos, os meus irmãos, a minha mãe. Senhor, abençoa a vida de todos, da minha cunhada Inês, da minha prima Babi, da prima Jaque, da tia Lúcia. Se eu for enumerar todos, Deus, eu vou falhar. Mas muito obrigado, Senhor, pela vida de todos. Abençoa a vida de todos e nos dê, Senhor, um resto de semana abençoado na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, até mais, até quarta que vem. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.